uma das perguntas mais aleatórias que a gente já fez nesse canal. Você sabe o que PSG, Liverpool, Seleção Brasileira e Clube Atlético Paranaense têm em comum? Primeiro de tudo é que vocês podem encontrar todos na Bplay, que é a nova casa de apostas parceira do canal 3 Pontos. O link tá aqui embaixo. Se você valoriza o meu trabalho, tu vai se inscrever tanto no Instagram da Bplay quanto na casa de apostas, né? Para você se divertir junto com a gente, obviamente apenas maiores de 18 anos. Mas eu vou explicar para vocês o que essas três equipes, quatro equipes, né? Ou essas três equipes têm a ver com o Atlético. Vamos começar a falar das equipes europeias, né? Começando com a escalação do Paris Saint-Germain contra a equipe do Liverpool nesse último jogo, onde o Paris Saint-Germain, inclusive, jogou muito bem. Você vê aqui do meio para frente, o meio-campo com o Vitinha, 17, Fabian Ruiz, 8 e o João Neves, 87. Você vê uma saída de 3 com Marquinhos, 5. O 51 era o Pacho, o 25 Nuno Mendes, o Hakimi bem aberto por um lado. Mas você vê um trio de ataque aqui muito claro, né? 29, Barcola, 7, Kvaratskhelia e o número 10, o Dembélé. Ou seja, 3 atacantes, nenhum centroavante de ofício. Isso no PSG. Aí vamos para a vitória do Liverpool contra a equipe do Manchester City. Salah muito aberto aqui com a 11, 7 Luiz Dias muito aberto do outro lado, uma dupla de volantes de Gravenberch, 38 McAllister, 10 e com muita chegada à frente, 17 Curtis Jones e 8, cara, eu nunca sei falar, o Dominique Szoboszlai lá, tá ligado? Aí que enfim formaram uma dupla, inclusive o húngaro acabou fazendo um dos gols da partida. Aí você vai para a convocação da seleção brasileira, convocada hoje pelo técnico Dorival Júnior. Aí você tem o Rodrigo, você tem João Pedro, você tem Rafinha, você tem Rodrigo, você tem Savinho, você tem Vinícius Júnior e você tem Estevão. Você tem o Estevão aqui também que eu deixei de ler. Ou seja, de todos os atacantes, quem pode ser considerado um 9 é o João Pedro. Ou seja, o técnico da seleção brasileira escolhe levar só um camisa 9. E esse camisa 9 ainda é um camisa 9 de muita mobilidade. Ou seja, seleção brasileira também sem aquele 9 fixo. E a ideia é que o Atlético também não tenha esse 9 fixo. A ideia é que o Atlético também tenha esse jogo de mais mobilidade, utilizando esses jogadores mais velozes, esses jogadores mais associativos. Eu consigo falar com tranquilidade que é uma tendência no futebol mundial o que o Atlético está fazendo agora e em nenhum momento eu quero comparar o nível desses jogadores. Mas eu quero tentar entender por que clubes tão relevantes, uma seleção tão relevante, opta em jogar sem esse camisa 9. E por que o Atlético naturalmente também opta em jogar sem esse camisa 9? E cara, assim, você pode encontrar vários contextos que o camisa 9 é importante. Mas eu acho que são equipes que têm um perfil muito claro de correr com a bola, de transição. E o Atlético tem esse perfil de transição. E mais do que isso, fica muito claro que o técnico Maurício Barbieri quer jogar um jogo de transição. E jogar um jogo de transição não significa se fechar, se trancar, enfim, nada nesse sentido. Jogar um jogo de transição significa você esperar o adversário vir para a partir disso você atacar a profundidade. E quando o Atlético opta em ter Velasco, que é um jogador que tem essa aceleração, mas pode vir por dentro para ser tanto arco quanto flecha. Quando você tem Zapelli, que é aí sim um dos melhores arcos do futebol brasileiro, jogador da aceleração, jogador do ataque ao espaço. Quando você tem a velocidade do Isaac e a velocidade do Luiz, você tá pronto para ter um time de transição, um time rápido, um time vertical, um time agudo, um time de ataques diretos, um time com a cara um dos principais times da história do Atlético, se a gente for levar em consideração. Hoje, todo mundo sabe que eu não curto o Mastriani. E me surpreendi muito com o início do Kardec. Mas hoje, quando a gente fala em botar um centroavante no time do Atlético, é mudar muito a maneira do time jogar. É fazer com que o Atlético tenha um ataque mais lento e esse time não tem o perfil de ter um ataque mais lento. Em alguns momentos vai ser necessário e o Atlético vai precisar se adaptar. E acho que a adaptação não é uma questão para esse time. Mas enquanto o Atlético puder agredir o espaço para chegar em condição de finalizar,
Eu acho que o Atlético tende a ser um time muito mais perigoso, tanto na Série B quanto no retorno para a Série A. Você entrar naquele cenário de ataque contra a defesa é um jogo chato, mas vai além disso, de ser chato ou legal. É um jogo difícil de você encontrar brechas. Quando o Atlético opta por um jogo mais direto, quando o Atlético opta por um jogo de transição, o Atlético opta também por enfrentar um cenário de um ataque bem definido ali que a gente vai atacar. É a profundidade que a gente vai usar. É a profundidade que vai ser a nossa principal arma. E volto a dizer, o Atlético tem esses jogadores. O Atlético tem esse perfil. A gente já fez um vídeo mostrando aqui como, por exemplo, o Renan Peixoto se encaixa nesse time exatamente por ter essa capacidade de atacar a profundidade. Então, acho que a gente precisa entender como a gente quer atacar. E acho que a gente está muito perto de entender que é a partir desse jogo mais direto. E até quando o Kardec entra, acho que é um cara que potencializa esse jogo mais direto. Para aí a gente ir crescendo e desenvolvendo e evoluindo e melhorando. Enquanto eu percebo que a gente tem um convidado no vídeo, bicho. Estão percebendo ali atrás uma lagartixa? Pois é. Mas enfim, é muito interessante a gente entender como a gente vai buscando maneiras de se reconhecer. Maneiras de taticamente entender qual é a melhor versão. Maneiras de taticamente entender como a gente reage melhor numa partida. E, bicho, quando você tem um arco como o Zapelli, e você tem jogadores com capacidade de atacar espaço tanto no time titular quanto no time reserva, porque, por exemplo, Tevez, Leozinho, são opções também para esse jogo de aceleração. Cara, você, assim, abrir mão não é muito inteligente. Você precisa ser muito dominante para esse jogo de posse, você precisa ser muito dominante para esse jogo de controle. Óbvio que em alguns cenários você vai ter mais a bola, você vai ter esse ataque mais estático, você vai ter ataque contra a defesa. Mas, enfim. Eu acho que é um cenário que potencializa jogadores importantes, sabe? Você ter, por exemplo, um Zapelli potencializado, você ter, por exemplo, um Isaac potencializado, são dois dos nossos maiores talentos. O próprio João, acho que faz muito sentido. É um cara que tem essa capacidade de correr com a bola, começar a jogada, pisar na área e finalizar. Então, acho que conversa com as características dos nossos jogadores, né? A pior coisa que pode acontecer é a gente ter um perfil de jogador que não conversa com o que o clube quer. E aparentemente é isso que o clube quer, né? A gente precisa entender perfeitamente, mas esse ataque mais direto é uma ótima alternativa ofensiva para não ficar um time engessado, para não ficar um time preso em blocos baixos. E olha que eu acredito que o Atlético também tem boas armas para enfrentar blocos baixos, mas acho que esse time tem carinha de time de transição. E digo mais, a Série B tem cara de mais times de transição do que times dominantes, assim. Digo isso com tranquilidade.